Hoje nós vamos falar sobre a psicopatologia da orientação. E para que a gente possa começar, eu quero trazer o seguinte exemplo. Imagine que você, na sua folga do fim de semana, tirou um cochilo à tarde e acabou dormindo sem uma previsão para acordar. Você não sabe exatamente quanto tempo se passou, mas horas após você acordou. Ao acordar, eu te pergunto: você sabe me dizer que horas são? Que dia é hoje? Em que momento você se encontra? Talvez a resposta mais óbvia e simples seria olhar no relógio. Mas se você não tivesse essa opção, como você me daria essa resposta? Talvez você olhasse para a janela para ver a questão da luminosidade do dia, se recordaria, lembraria em que dia você estava quando foi dormir, em que momento do dia era. Isso é importante porque a orientação ela vai ser uma capacidade do indivíduo de se situar quanto a si mesmo e quanto ao mundo, tanto a nível espacial quanto temporal. Há quem diga que a orientação não é uma função psíquica em si, mas na verdade uma integração de diferentes componentes psíquicos, como por exemplo, o nível de consciência, percepção, memória e atenção. Prejuízos nesses aspectos podem levar também a alterações na orientação. Então, nós podemos dividir a orientação em dois grandes grupos. Uma orientação autopsíquica, que vai ser justamente a capacidade do indivíduo de situar-se quanto a si mesmo, então ele vai identificar a sua idade, a sua profissão, componentes da sua história pessoal, e uma orientação alopsíquica, situando-se em relação ao mundo, tanto em relação ao espaço, então aqui nós temos um componente topográfico, então uma noção de arranjo e organização das coisas em relação ao espaço, julgamento de distância, por exemplo, entre dois pontos, também está dentro desse componente, uma capacidade de navegação por rotas previamente conhecidas, vão ser aspectos da orientação alopsíquica espacial. Já em relação à orientação alopsíquica temporal, nós vamos ter a percepção do tempo e os seus intervalos temporais como um grande componente, bem como a sua representação mental em relação àquela percepção temporal e o processamento mental de como isso vai ocorrer em relação a esse tempo percebido. As alterações da orientação, tanto do ponto de vista fisiológico quanto patológico, vão se dar mediante a causa que está levando aquele prejuízo. Nós podemos ter, por exemplo, uma desorientação confusa, também denominada de desorientação por um rebaixamento do nível de consciência. Então, esse rebaixamento do nível de consciência aqui produziria uma alteração na atenção, na concentração, na memória recente e na capacidade de perceber estímulos. É uma das causas mais frequentes de desorientação que nós observamos na prática, muito associado também a manifestações neurológicas, alterações orgânicas que podem levar à desorientação. Nós temos uma desorientação amnésica, um prejuízo, principalmente na memória recente, faz com que a pessoa não consiga fixar informações do ambiente e à medida em que ela perde essa capacidade de fixar informações, ela perde também a noção do fluir do tempo, do deslocamento do espaço e acaba se desorientando do ponto de vista temporo-espacial. A desorientação apática, também chamada de desorientação abúlica, é vista principalmente nos quadros depressivos graves, então a perda de motivação ou interesse faz com que a pessoa não invista energia, digamos assim, no mundo, não se atente aos estímulos ambientais e, por conta disso, acaba se tornando desorientada. Uma desorientação delirante acontece na vigência de quadros psicóticos. E aqui tem um fenômeno muito interessante que pode ocorrer o que nós chamamos de dupla orientação. Uma pessoa, nesse contexto, pode estar com uma orientação voltada para a realidade, então ela sabe que está numa enfermaria, que está numa unidade de pronto atendimento, em um consultório, assim por diante, mas ela também pode estar orientada quanto ao seu quadro psicótico. E se ela tem um conteúdo
mágico, um conteúdo, por exemplo, de que ela pode estar no inferno ou em qualquer outro local nesse sentido. Esses fenômenos, num curto recorte de tempo, podem se manifestar de forma que a gente vai denominar como uma dupla orientação. Existe ainda uma desorientação por déficit intelectual. A capacidade de se orientar também está relacionada a uma capacidade de entender essas convenções sociais sobre o calendário, sobre os estímulos que são percebidos, e se eu tenho um quadro cognitivo, principalmente moderado a grave, onde eu tenho um prejuízo no processamento dessas informações, eu também posso ter uma desorientação aqui por déficit intelectual. Um ponto importante é, quando existe uma lesão, principalmente uma lesão neurológica, uma lesão orgânica, que vai afetar a orientação, nós conseguimos perceber que o primeiro componente a ser afetado é a orientação temporal. Conforme essa lesão vai progredindo ou persistindo, aspectos da orientação espacial também acontecem. Então, aqui a orientação alopsíquica, de uma forma geral, é afetada primeiramente em relação à orientação autopsíquica, que seria as últimas informações a serem perdidas, digamos assim, nessa desorientação. Agora, conforme há uma recuperação dessa lesão, claro, se não houver ali sequelas mediante aquela lesão, o caminho é inverso. Como assim? A orientação ela tende a se restaurar, primeiro quanto ao seu componente autopsíquico, depois espacial e, por fim, temporal. Isso está muito relacionado com o nível de complexidade das estruturas neurológicas que vão ser recrutadas para essa manutenção da orientação. Sobre a psicopatologia da orientação, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero ter deixado a mensagem de que a orientação ela vai sofrer influência de outros componentes psíquicos. A causa dessas alterações muitas vezes é o que vai ditar, é o que vai fazer com que a gente classifique essa desorientação mediante a sua etiologia. Por hoje era isso. Nós nos vemos na próxima. Até mais.